Mil sóis. Bom mesmo é reler os versos tristes que eu já escrevi de nós, aqui, deitada no seu colo, sob os lençóis, queimando o fogo de mil sóis dessa paixão que deu certo. Está dando certo, porque de constante só a inconstância da vida e a minha e a nossa, e ainda bem. E ainda bem que a gente muda e o amor muda, e nessa inconstância nossos reencontros nos envolvem, nos transformam, nos entrelaçam. Poderia contar nossa história de amor para a plateia, então entenderiam do que falo quando escrevo, recito, relembro, rio e choro nossos desencontros e encontros. A gente se encontrou, amor. Mas deixa aqui, deixa a gente juntinha de conchinha encaixadinha na cama de lençóis brancos sob o calor de mil sóis que a cortina diáfana não tampa. Eu gosto assim, eu gosto de tu e tu gosta de mim. Olá, gente, sejam bem-vindos ao quarto e último episódio desse ano do PeteCast. Newton aqui de novo com vocês pela quarta vez. Estou aqui junto com o Eduardo. Pode se apresentar aí, Eduardo, falar alguma coisa que você queira. E aí, galera, eu já me apresentei no segundo episódio, mas me apresentando novamente para quem não ouviu, eu me chamo Eduardo Ramone, sou graduando aí do quarto período de Engenharia Elétrica e estou aqui com vocês para esse último episódio do ano, né, para ter uma conversa com a nossa engenheira convidada, Fernanda. Então, se você quiser se apresentar, Fernanda, sinta-se à vontade. Opa, obrigada. Oi, oi, todo mundo que está ouvindo a gente. Primeiro eu queria agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz quando vocês conversaram comigo e falaram da proposta. E dizer que eu estou muito honrada. É sempre muito bom sair do curso e ser lembrada, né? E, bem, meu nome é Maria Fernanda Cabreiro, Maria Fernanda Cabral Ribeiro. Eu sou formada em Engenharia Elétrica pela UFRN. Atualmente estou fazendo mestrado também na UFRN em Sistemas e Computação, na linha de pesquisa de sistemas embarcados. E estou trabalhando também. Recentemente arranjei um emprego. Estou falando de Manaus. Fui contratada recentemente pelo Instituto de Pesquisa Eldorado, que é um instituto de pesquisa. Eu estou trabalhando com software embarcado, desenvolvedora de software embarcado, e tá bem legal a experiência, tô bem feliz onde eu estou atualmente profissionalmente. E além disso, eu sou poeta também, sou escritora e esse ano eu publiquei meu primeiro livro de poesias chamado Entre Linhas. E, bem, eu acho que para além dessa parte profissional, digamos assim, sou mulher, sou uma mulher branca, bissexual, sou vegana, estou meio que casada, tenho uma cachorrinha e é isso. Muito importante a informação da cachorrinha, pois todos adoramos pets. Faz toda a diferença. É o amor da minha vida. Se tivesse vídeo, eu ia mostrar fotos para todo mundo ficar babando. Então é isso, gente. O currículo aí da nossa convidada fala por si só, né? O quão foda ela é, né? Mas, para começar a nossa discussão, Fernanda, eu queria que você. A gente vai falar um pouco sobre como foi sua trajetória até chegar na engenharia elétrica, né? Que é em relação à escolha do curso, porque assim, você já sabia brevemente que iria seguir o rumo da engenharia elétrica, se sim, tipo, que influenciou você a vir para essa área, como... Eu saí do ensino médio completamente perdida da minha vida, sem saber que rumo tomar. Tanto que elétrica foi o terceiro curso superior que eu comecei, os outros dois eu larguei antes de terminar. E eu pensei assim, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Vou ter de estudar, meu Deus, e agora? Eu sei que assim que eu formei, eu estava com uma vibe da área da saúde, aí eu fui fazer biomedicina. Morava em Brasília na época, né? Eu não sou de Natal, morava em Brasília. E comecei biomedicina, achei legal, mas vi que não era aquilo. Aí larguei. Aí decidi para as humanas, vou para as humanas. Aí comecei psicologia na UNB, lá em Brasília ainda. Achei muito legal e tal, mas também vi que não era isso. Aí eu falei, caramba, pô, já fui para saúde biológica, já fui para humanas, tá faltando exatas. Vou botar alguma coisa de exatas aqui para ver se agora dá certo. E meu pai, ele é eletrotécnico.
Então ele sempre ficava assim: ah, minha filha, faça engenharia elétrica, um curso bom, você vai achar legal. E eu assim, ai meu Deus do céu, o que que faz um engenheiro eletricista? Mas estava realmente sem saber o que fazer. Meu pai tinha uma certa estabilidade financeira e essa segurança me parecia interessante naquela época. E eu sempre tive vontade de morar na praia, que eu sou mineira, fui criada no Goiás, em Brasília, nunca tive contato com praia. Aí eu fiz o Enem, botei para elétrica em Natal, passei e fui. E aí quando eu cheguei que eu fui descobrir aonde que eu tinha amarrado meu jegue. Mas deu tudo certo no final. Deu tudo certo. Mas a princípio eu realmente não fui aquela pessoa que desde criancinha, ai, quero ser engenheira. Definitivamente não. Sempre tive aptidão com muitas áreas diferentes. Então, a minha escolha demorou um pouquinho até sair. Você falou uma coisa que eu acho muito importante abordar isso ao longo do episódio, ou até mesmo agora, que é que essa escolha de curso ela não foi imediata, né? Você testou outras áreas, você viu se aquilo ali era ou não era para você. E eu julgo isso muito importante, passar essa mensagem para o povo, né? Que muitas vezes você está num curso e você não se sente pertencido àquele lugar e mesmo assim você continua por medo de estar atrasado, por alguma coisa que impõe a você. Mas é muito importante dizer que se você não se sente pertencido àquele lugar, é porque você muito provavelmente pertence a outro e que tá tudo bem você tentar outras coisas, você se descobrir, né? Então, isso é uma mensagem muito importante. Aí você se achou na engenharia elétrica, então, de fato, é uma mensagem muito boa a ser passada. Ah, total, total. Inclusive, muitos amigos meus já vieram conversar isso comigo, porque eu cheguei no curso já mais velha, né? Como foi o terceiro, eu entrei com 21 para 22, enquanto a maioria estava vindo direto do IF com 18 anos. E no decorrer do curso, algumas pessoas percebiam que queriam ir para outra área no fim das contas, porque é ralado, né? Você tomar uma decisão que talvez impacte o resto da sua vida com 18 anos. Tendo pouquíssima experiência, né? A galera que veio do IF ainda tem um pouco mais de experiência prática na área da engenharia, caso decida seguir essa carreira, mas só com as experiências do ensino médio você não tem noção nenhuma do que é uma faculdade, do que é o mercado de trabalho, do que essa profissão vai exigir de você. Então, eu acho que não é tarde para você começar um curso superior. Se você está sentindo que o curso que você está não é o que você gosta, e você tem essa oportunidade de, quem sabe, começar um outro curso, fazer uma transição de carreira, faça porque vale muito a pena. Eu sei que não é todo mundo que tem essa oportunidade, mas eu também acho importante a gente falar que dificuldade você vai encontrar em qualquer curso, seja no curso que você gosta, seja no curso que você não gosta. A diferença é que talvez você tenha uma aptidão maior, tenha um pouquinho de satisfação a mais, mas dificuldade sempre vai ter. Então, é isso. Fernanda, você falou, você estava mencionando aí uma coisa que eu acho importante a gente discutir um pouco. Você disse que saiu do ensino médio totalmente indeciso sobre a área que queria seguir, aí ficou pulando de um curso para outro até se encontrar na engenharia elétrica. Nesse sentido, eu queria perguntar para você qual foi o papel da educação que você teve, que a grande parte dos brasileiros tem, que é a experiência do ensino médio, do ensino fundamental também, que é tipo o ensino médio e o ensino fundamental, como eles estão estruturados hoje no Brasil. Você acha que eles prejudicam em algum sentido essa questão do aluno poder se encontrar numa área que ele tem vocação, ou que ele afasta os alunos de determinadas áreas? É uma pergunta delicada, né? Ainda mais que a gente está vendo esses projetos de governo de é, tentarem fazer um ensino médio ainda mais técnico e você poder escolher grupos de disciplinas que você gosta mais em detrimento de outras. Eu acho que
A experiência que eu tive foi uma experiência de escola particular de bairro, foi uma escola bem pequena, e, e ela não preparava a gente de maneira nenhuma para concorrer a uma vaga numa universidade ou pública. Tanto que não se falava muito sobre Enem, não se falava muito sobre vestibular na escola, só no terceiro ano. E lá em Brasília ainda tinha um programa de avaliação seriada, que você fazia uma prova no primeiro, segundo, terceiro ano, e aí você podia entrar com essas notas acumuladas, né? E não era tão divulgado. E eu realmente saí perdida, porque a minha escola deixou muito a desejar com relação a isso. Agora, um fato que eu acho importante é a pluralidade de disciplinas que eu tive durante o meu ensino médio, né? Que caso role essas mudanças, talvez a pessoa que optar por seguir um rumo desde sempre não vai acessar, né? Que eu sempre estudei numa escola que tinha línguas, inglês e espanhol, tinha filosofia e sociologia, e era dado filosofia e sociologia, e não ensino religioso, como muitas escolas dão. Eu também estudei em escola de freira um tempo, então não tinha filosofia e sociologia, tinha ensino religioso mesmo. O que é foda, né? Porque teoricamente é um estado laico. Se pelo menos desse um ensino religioso que abrangesse uma pluralidade de religiões, né? Porém, não era isso que acontecia na escola das freiras. E artes, eu tinha artes, de fato, visuais, arte, tinha música também, tinha teatro, cênicas. E eu tenho, apesar de ter seguido o rumo de engenharia, eu tenho essa parte artística muito aflorada, né? Eu sempre gostei de escrever e eu gosto, não sei. Eu acho que eu me dava bem com muitas áreas diferentes. Eu acho que eu só não fui para as outras áreas porque, na verdade, eu queria sair de Brasília mesmo. E o jeito que eu encontrei foi fazendo faculdade fora. E é isso. Mas isso aí é até uma coisa que eu acho importante ser incentivado aos alunos, que foi até uma coisa que a gente discutiu no episódio anterior com o professor Alan, que é a questão da multidisciplinaridade. A gente incentivar que a pessoa ela goste de trabalhar com diversas áreas, trabalhando em conjunto, mesmo que ela seja engenheira, cientista, seja o que for. Porque além de dar multidisciplinaridade de ser um aspecto que a própria ciência, não só o mercado, tende a valorizar mais, é como eu discuti com o professor Alan, eu e Diego, no episódio passado, se cada cientista de cada área específica fica cada um no seu quadradinho, a ciência não avança. Até porque, até porque isso também ajuda não só a ciência a avançar, mas nós enquanto sociedade, né? Você ter a sua individualidade, você gostar de artes, você gostar de outros assuntos que não são necessariamente o que você escolheu para a sua vida, digamos assim, na área profissional, né? Ajuda muito a você desenvolver seu senso crítico, você desenvolver a sua sensibilidade, sua empatia e você crescer como indivíduo mesmo, né? Para nós nos tornarmos não apenas robozinhos, né? E sim seres pensantes que, enfim, conseguem tomar suas próprias decisões. E esse senso crítico é algo que, em momento praticamente algum, durante a graduação de elétrica, é conversado assim mais diretamente e abertamente no curso, né? Tipo assim, a gente estudou engenharia elétrica e pegando a parte de potência, por exemplo, a gente não vê discussões sobre impactos ambientais causados tanto pelas formas mais tradicionais de geração de eletricidade, quanto pelas energias renováveis, que a gente sabe que também causam impactos muito sérios, né? Aí, se a gente pega essa parte de computação, que está em alta agora, não se discute a questão do próprio viés algorítmico, né, que é muito presente, não é? Tipo assim, aqueles algoritmos que não reconhecem pessoas negras, aqueles algoritmos que, por outro lado, quando... Eu acho que isso eu vou até comentar mais pra frente, quando eu estava lendo o roteiro, né? Tô botando o carro na frente dos bois. Mas, tipo assim, a gente não fala de ética, né?
dentro do curso. E não, isso tá, as consequências disso são muito graves, né? A gente vê. Você, você acabou de citar um problema, de fato, que existe no curso que você estava falando que a gente não aprende impactos ambientais. É de fato um problema, porque se você entra no SIGA hoje, né, e vai lá ver a matriz curricular do curso, uma das matérias optativas que você pode pagar é engenharia elétrica e meio ambiente, que você vai ver exatamente isso que você disse. A engenharia elétrica, só que analisando os impactos que o que a gente faz causa ao meio ambiente. Só que essa matéria, assim como muitas outras que em tese deveriam ser ofertadas aos alunos, a realidade é que elas não são ofertadas. Então a gente tem um currículo deste tamanho, sendo que o departamento, ou o SIGA em si, eu não sei qual é o responsável, só oferece isso aqui pra gente. Exato. E fecham isso numa matéria só, sendo que é algo que deveria ser discutido ao longo de todas as matérias, conforme você vai fazendo. E colocam isso nessa caixinha dessa matéria que não é tão divulgada para os alunos e nem sempre é ofertada, né? Não só ela, várias outras matérias, porque isso é inclusive um problema muito cada vez maior no curso da gente, que é o curso da gente tem uma qualidade muito boa, ou pelo menos é o que se vende, né? Que é a questão da gente poder ver quatro áreas muito diferentes e distintas uma da outra na engenharia elétrica, que são as quatro ênfases que a gente aprende desde que a gente entra no curso, que é eletrônica, potência, controle e qual é a quarta, que eu não estou lembrando agora? Comunicações. Telecomunicações. A gente entra no curso com isso sendo vendido a gente. A gente vai ver as quatro áreas de atuação, só que principalmente se você vê os dias atuais, como estão encaminhando o curso da gente, uma área está sendo colocada muito mais em evidência e as outras estão sendo deixadas de lado. Então, isso para a galera que se forma, acredito que vai ser um problema muito grande no futuro, porque o mercado ele valoriza quanto mais coisas você for capacitado para saber, for capacitado para fazer, né? E você aprende num curso que só vai aprender potência, você não vai estar totalmente capacitado, vou sentir, por isso você vai perder muitas oportunidades, ao meu ver, né? Com certeza. E tem a possibilidade de você pagar disciplinas em outros departamentos, o que é muito positivo, porque você vai estar em diálogo com outras pessoas, você vai poder fazer um network muito maior, você vai conhecer professores e alunos diferentes, você vai ver pontos de vista diferentes, e às vezes não é feita essa equivalência, né? Que é uma grande questão. Então, isso só traz desvantagens pro corpo discente, né? Os alunos perdem muito com isso e até o próprio departamento fica sobrecarregado. Não tem não tem tanto professor quanto um departamento de uma outra área teria para ofertar para a gente, né? E daí surge o papel, principalmente das entidades estudantis, como o Centro Acadêmico, o I3E, o próprio PET, para estar mobilizando os estudantes para lutarem por um curso cada vez melhor, né? Né? Cada vez mais diverso, de maior qualidade. Com certeza, com certeza. Eu sou fãzona das entidades. Amo as entidades. E, bom, Fernando, só para a gente não ficar nesse tópico, a gente vai para o próximo, que é você avançando um pouco aí na sua carreira, você se encontrou finalmente na engenharia elétrica. Como foi sua graduação, assim? Eu queria que você falasse, assim, maiores dificuldades que você encontrou, algumas lembranças significativas que você tiveram que te marcaram e que, sei lá, foram de alguma forma importantes para tornar quem você é hoje. Uhum. Ai, nossa, esses dias eu estava pensando nisso, que um amigão meu de produção da UF, ele me mandou mensagem falando que a prima dele acabou de se formar no IF, fez o Enem, vai estar fazendo, né? E estava pensando em ir para engenharia elétrica, e ele pedindo para eu mandar uns áudios para ela falando um pouco da minha experiência. Aí tive esse momento reflexivo. E ai, foi difícil, foi custoso, passei por umas poucas e boas, mas eu definitivamente não trocaria. Porque o curso não se limita só à parte acadêmica, né? Eu acho que se você
entra numa universidade, ainda mais uma universidade pública, e com o porte que a UFRN tem, e você não sai dela uma pessoa transformada mesmo, não só academicamente, mas a nível pessoal, cultural, eu acho que talvez você não tenha aproveitado tudo que a universidade tem a oferecer, e eu aproveitei bastante coisa. Falando um pouco da minha experiência, então, eu entrei na UF em 2013. Faz um tempinho bom já, e as coisas eram muito diferentes naquela época. Quando eu cheguei, literalmente aquilo ali era tudo mato. Não tinha aquela pracinha na frente do galinheiro. Era tudo diferente. Não tinha centro acadêmico, não tinha empresa júnior, não tinha I3E. As entidades todas que a gente fala não tinha. O PET tinha, mas na época o PET ele não alcançava tanto os alunos quanto o PET alcança hoje em dia, sabe? Hoje em dia o PET se projeta muito, muito melhor e abraça muito mais a galera, eu tenho essa sensação. Antigamente o PET tinha uma vibe assim um pouco mais fechada. E eu acho que o maior baque que eu tive foi ao sair da psicologia em Brasília e vir para engenharia elétrica na UFRN, foi não ter mulher, porque psicologia era um curso majoritariamente feminino e elétrica eu entrei numa turma que tinha 45 para 50 alunos e era eu e mais umas 5 meninas. Então era tipo assim, 10, 15% da turma. Então foi um choque assim muito grande para mim. Eu não estava esperando aquilo. E, e a questão do machismo é uma coisa que a gente ouve falar. Naquela época eu sabia que eu ia encontrar, mas eu não sabia exatamente como seria. Eu acho até que eu tinha me preparado um pouco mais para algum caso de machismo mais explícito, não tão velado, mas o que veio de primeiro foram os machismos velados, né? Logo no começo a gente tem de pagar a disciplina de laboratório e era aquele negócio. Os meninos não queriam fazer grupo com as meninas, tinha muito isso. Eu espero que hoje em dia não tenha mais isso, mas na minha época ainda tinha isso. Era muito chato, era muito difícil arranjar grupo para trabalho. E aí, quando a gente conseguia um grupo misto em laboratório, falava assim: Ah, Fernanda, vai anotando aí enquanto a gente monta aqui o equipamento, monta aqui o experimento, vai anotando os resultados. E tipo assim, eu ficava. Ai, meu Deus, eu não sabia lidar direito. Eu ainda era muito mais nova, não estava esperando esse choque tão grande assim. E como a maioria tinha uma bagagem de vindo do IF, e eu não tinha essa bagagem, por muito tempo eu acreditei que, de fato, eu não saberia mexer em coisa de laboratório, não saberia fazer experimento. O que foi um puta de um atraso na minha vida, porque no fim das contas eu fiquei anotando as coisas e não fui aprender. Quando eu finalmente fui colocar a mão na massa e cometer os erros, eu achava que não era capaz. Acho que é importante falar isso, porque às vezes a gente entra um pouco tímido, sem saber direito o que vai encontrar. E hoje em dia eu tenho armas para lidar com isso, eu consigo me impor mais, mas infelizmente naquela época foi desse jeito meio triste. Aí, deixa eu ver. Passei por algumas. Cadê Newton? Newton saiu? Ah, sim. Eu posso ficar falando assim, falando e falando. Ah, tá, joia. Porque se deixar eu vou falando, viu, gente? Vocês podem sinalizar que eu paro. Eu acho que eu estava com muito medo da parte de matemática e do cálculo, porque já fazia 2 anos que eu não via nada de cálculo, de física, nem nada. Mas essa parte a gente vai estudando e vai aprendendo. Não tem muito o que fazer. E principalmente estudando em grupo. E a elétrica sempre teve, pelo menos a experiência que eu tive na UFRN, sempre teve esse caráter de turmas unidas e se ajudarem bastante. Isso faz total diferença, total. E eu acho que isso aumentou ainda mais conforme as entidades foram ganhando força. Mas sempre tinha algumas coisinhas assim muito marcantes com relação ao machismo. Eu lembro que na primeira disciplina de programação que eu fiz, eu era completamente crua nessa área de programação. Eu nunca tinha visto absolutamente nada de programação. E aí, na primeira prova que teve, era C. Foi uma prova bem tranquilinha, foi bem introdutória. Eu tirei uma nota boa.
E aí eu tirei tipo 9,7, porque eu tava com tanto medo de não conseguir acompanhar a turma que eu estudava muito. Tipo assim, me cagava de medo. Ai, meu Deus, eu já tô com esse déficit de ter saído da psicologia. Eu preciso estudar muito mais que o resto da galera, senão não vou conseguir acompanhar. E aí eu tirei essa nota muito boa. E teve um rapaz que ele virou pra mim e falou, e tipo assim, pegou a prova da minha mão e falou 9,7, mas mulher não sabe programar? E eu fiquei, é o quê? Eu fiquei assim, eu fiquei em choque, eu não consegui nem reagir na hora. Eu só peguei minha prova de volta. Aí ele ainda soltou assim: "Ah, mas não tem problema não. Eu tirei 9,5, mas com meio ponto que o professor deu do exercício extra que eu fiz, eu fico com 10." Aí eu: "Ah, pois não se preocupe, porque eu também fiz esse exercício extra, só que eu vou ficar com 10,2." Tipo assim, eram umas coisas que eu não esperava, sabe? Eu realmente não estava preparada para lidar com isso. Eu acho que hoje em dia está mais tranquilo. E está tendo mais mina também no curso, então isso está ajudando muito. Aí o tempo foi passando, fui fazendo meus amigos, fui lidando melhor com as coisas. E no meio do curso veio o meu intercâmbio. Sim, um outro motivo para eu fazer engenharia. Na época estava rolando Ciências Sem Fronteiras aqui no Brasil. Finado e saudoso Ciências Sem Fronteiras. E eu tinha alguns amigos que faziam engenharia, que tinham viajado. E aí eu pensei, caramba, pô, um intercâmbio para estudar fora, que da hora. Vou fazer engenharia também, para eu fazer intercâmbio. Eu entrei muito perdida na elétrica. E aí, o começo do meu curso, meus 2 primeiros anos, foi 100% voltado para fazer tudo que eu precisava para conseguir meu intercâmbio, né? E aí, paguei todas as disciplinas que precisava cumprir, fazia curso de inglês para poder ter a nota, tirei uma nota boa no Enem para poder constar lá. E aí, no meu quinto semestre, eu viajei e passei um ano na Irlanda, estudando. E lá só tinha eletrônica. Ao contrário daqui, né, que é generalista, o FRN, lá na universidade que eu estudei, a Trinity College Dublin, era só eletrônica. E eu entrei muito com a cabeça de potência, né, que meu pai era eletrotécnico, trabalhava em subestação, na parte de transmissão e geração, então eu entrei muito com essa cabeça de potência. E aí, quando eu fiz o intercâmbio, que eu fui estudar eletrônica, eu achei massa, mas ainda estava assim, ah, pô, mas a minha área é potência, não sei o quê. Aí eu falei, quer saber? Vou ver se eu acho algum laboratório aqui, alguma pesquisa, algum grupo de estudo, alguma coisa para eu começar a fazer algumas coisas práticas, né? E aí entrei num grupo de robótica. E era um grupo que eles competiam naquelas competições que tem de robô humanoide. Então, a ideia era a gente, ao final do projeto, a gente ter conseguido desenvolver um robô minimamente humanoide para competir. E aí ele precisava fazer uma série de coisinhas, né, que eram cobradas na competição. Ele precisava segurar objetos, ele precisava andar, desviar de obstáculos. E, obviamente, que eu não cheguei nessa parte, porque foi muito pouquinho tempo que eu fiquei lá, né, eu estava mais aprendendo um pouco sobre sistemas embarcados. Foi o meu primeiro contato com sistemas embarcados, que hoje é a minha área de trabalho. E aí eu passei por uma situação que me marcou muito, que na primeira vez que eu peguei um microprocessador, que é uma plaquinha, né, que a gente utiliza para controlar os sistemas que a gente vai implementar nesse robô, né? Na primeira vez que eu peguei essa plaquinha, que depois de algumas semanas estudando a teoria, eu falei, não, agora eu vou montar um circuitinho bem básico, só para ver aqui o que está acontecendo e tal. Quando eu fui montar o circuito que eu liguei, eu queimei a placa. E aí eu fiquei assim, puta merda, eu não acredito que eu queimei essa placa num outro país e vou ter de explicar isso pro meu professor orientador em inglês. Eu não estou acreditando que eu fiz isso. E aí fiquei, Completamente comum queimar as coisas, mas tudo bem. completamente comum, completamente comum. Inclusive, quando eu entrei na turma de mestrado, dando aula, a primeira coisa que eu falei, pessoal, é normal queimar componente, não se preocupem. Eu mesma já queimei vários, é completamente normal. Não foi tanto assim, tá, galera? Foram só alguns. Mas, assim, pra mim, na época, foi a morte. Eu pensei, meu Deus, eu nunca vou conseguir ser engenheira.
como é que a pessoa, na primeira vez que pega numa placa, queima a placa, fode o circuito inteiro, aquele cheiro de queimado. Nossa, eu fiquei super traumatizada. Mó besteira. Mas isso, tipo assim, me atrasou de um tanto que eu saí do grupo de pesquisa. Eu fiquei com tanta vergonha, tanta vergonha. Eu acho importante a gente falar um pouco das nossas fraquezas, porque isso humaniza a pessoa e para aquela galera que escuta, que tem algumas inseguranças, ela vai ver que, tipo assim, a gente consegue superar essas inseguranças, sabe? Por isso que eu falo tanto desses detalhes. Nossa, mas eu saí do grupo de pesquisa, fiquei morta de vergonha, arrasada. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei: não quero saber de eletrônica. Não quero, eu vou para potência mesmo. E acabou para mim. Agora é só 100% potência. E, e não foi isso que aconteceu. Hoje em dia, estou em embarcados. Mas essa é uma lembrança que eu tenho, que eu guardo do intercâmbio. Sim, gente, falei um pouco, que eu tô aqui falando demais já. Vale ressaltar que em potência, se você queimar alguma coisa, é um pouco mais complicado que na eletrônica, mas É um pouco pior, né? vamos lá. Essa sua fala, você falou alguns muitos pontos importantes que vale ressaltar. A primeira delas, que eu gostaria de trazer à tona, seria o fato de que ressaltar que o curso ele é difícil. O curso ele realmente é difícil. Muitas pessoas elas entram com um pouco mais de aptidão por terem feito o curso técnico, né, no IF e acham que sabem alguma coisa a mais e de fato ajuda, mas é muito importante dizer que sem a ajuda de pessoas da sua sala, de grupos de estudo, de entidades que te norteiem e que te façam continuar no curso, ele se torna muito mais difícil, 10 vezes mais difícil. Porque a dificuldade ela se torna exponencial ao longo dos semestres. Você pode acabar reprovando em algumas matérias, você pode acabar se distanciando da sua turma original. Então, se você não tiver esses laços muito fortes, você pode acabar se sentindo perdido. Então, é sempre bom dizer que busquem o apoio de pessoas para que você possa se formar ao lado delas. Entidades como o PET, o CA, a própria Alumos, busquem fazer parte como o I3E, participar ativamente, entrar em grupos de estudo, que nem a Fernanda acabou de dizer, que entrou no grupo de estudo lá e foi muito bom para ela. Então, é sempre bom você entrar nisso aí e você sentir que esses são os laços que você criou durante a sua graduação, né? Outra coisa que você falou era sobre se sentir incapaz por não ter feito o IF, né? Você sentiu que estava muito distante dos seus companheiros de classe por não ter feito o curso técnico. O quanto você acha que agora com mais conhecimento da área, né, tendo se virado melhor na sua graduação e tendo conseguido lidar bem com o curso, o quanto você acha que o curso técnico ele ajuda? Ele realmente é um diferencial? Ele é tudo que se fala, digamos assim, tipo, ele deixa você muito à frente no curso, ou se você não tiver a ajuda de outras pessoas, se você não tiver o ímpeto de estudar, você vai acabar ficando para trás. O curso técnico, ele é interessante por vários motivos, né? A própria vivência do IF, todo mundo que eu conheci que estudou lá fala coisas incríveis que viveram lá, tipo, não só da parte técnica, mas da experiência como um todo. Fizeram muitas amizades, tinha muito incentivo à cultura também, e troca, e conhecer pessoas de diferentes lugares e vivências. E falando academicamente, faz uma diferença, faz uma diferença. Você já chega tendo uma noção melhor do que te aguarda. E eu acho que o que eu mais senti falta na graduação
que eu acredito que com o técnico talvez eu tivesse tido essa experiência, teria sido a de ter um pouco mais de afinidade com a parte prática, né? Que na graduação isso deixa um pouco a desejar. Você tem as disciplinas obrigatórias de laboratório, com certeza, mas se você não entrar numa bolsa de pesquisa, tiver contato com algum professor que esteja à frente de algum laboratório, que você possa atuar tanto como bolsista ou como voluntário e tal, você não vai ter tanta experiência, sabe? Por outro lado, eu também acho muito importante ressaltar que é 100% possível você fazer o curso de engenharia sem ter feito o IF. É totalmente possível. Você consegue tranquilamente, com um pouquinho de esforço, né? Não é tão tranquilamente assim, porque uma engenharia nunca é tranquila, né? Mas você consegue, com certeza, fazer por onde adquirir essa experiência durante a graduação. Então, se você não tem o técnico, não desanime por causa disso. Você vai conseguir fazer a engenharia e vai ser um profissional tão bom quanto um que teve F. Vai depender bastante da experiência que você quer construir na universidade, daquilo que você correr atrás e do que você tiver oportunidade também. Outro ponto que eu acho que ele engloba muito a sua fala e entra em conjunto com esse, sobre você se sentir capaz de terminar o curso e etc., é que você falou do machismo, né? Do machismo que você sentiu e o quanto você se sentiu diferente no meio apenas por ser mulher, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dos projetos sociais que tem para inserir cada vez mais as mulheres nesse âmbito e como é que você vê o ambiente acadêmico e profissional hoje em dia, se está melhor em relação a quando você entrou, se você percebe alguma mudança emergente, se tem, se está de fato alguma coisa melhor, né? Nós aqui do PET, nós temos o Luz Ativa, né, que é o Lusa, mais comumente conhecido, que é justamente um projeto que ele visa incentivar a participação das mulheres no ambiente tanto acadêmico quanto profissional e mostrar que você não deve se sentir incapaz ou você não se deve sentir diferente apenas por ser mulher. Você é totalmente capaz, quanto qualquer outra pessoa, de conseguir o curso, de atuar na área, de realizar pesquisas, de fazer intercâmbios e tudo que você quiser fazer, né? Que você falasse um pouco sobre isso. A questão do machismo e da gente sequer um dia vislumbrar uma carreira na engenharia, ela tem uma origem assim, desde quando a gente é criancinha, né? Começa com aquele negócio de meninos brincam com carrinho, brincam com Lego, com coisa de montar, com quebra-cabeça, menina brinca com boneca, brinca de casinha. Então, se a gente for fazer se a gente for além do que essas brincadeiras representam, o que isso quer dizer num preparo daquela criança para o futuro dela na sociedade, os meninos já estão se preparando para construir coisas, para montar coisas. E as meninas estão se preparando para o cuidado, para cuidar de uma boneca, que pode representar um ser humano, para cuidar de uma cozinha, de uma casinha, que vai representar o lar. Não à toa, não é coincidência, obviamente, que nessas profissões que remetem que utilizam muito raciocínio lógico e tudo mais, tem uma predominância maior masculina, e nas que remetem a cuidados, como a área da saúde, por exemplo, tem uma predominância maior feminina, exceto na medicina, que a predominância maior é masculina. E aí já entra uma outra questão de poder, correto? Enfim, eu sempre gosto de trazer isso porque a gente precisa começar a atuar na base, né? Então, é desde cedo. Começar a propor brincadeiras lógicas para as meninas também.
E também começar a propor para os meninos brincadeiras de cuidado, porque afinal de contas, meninos também vão ter um lar quando eles crescerem. Meninos também vão precisar cozinhar a própria comida quando eles crescerem. Meninos também um dia podem se tornar pais, e ter uma criança para cuidar. Então, desconstruir desde cedo isso e programas que eu acho muito interessantes na universidade, que vale a pena citar, são aqueles de extensão, que eu acredito que o PET faz e que o I3E eu sei que faz também, que é de chegar no ensino médio e no ensino fundamental e falar sobre engenharia. Isso tem um papel muito importante, porque principalmente se você leva alunas que são mulheres. Porque uma coisa é você virar para uma garota e falar assim, não, você pode ser o que você quiser. Outra coisa é você chegar, você mulher, engenheira, chegar e falar, eu sou engenheira, eu sou programadora. Eu fui lá e fiz, eu fui capaz, você é também. Me dê sua mão que eu vou te indicar o caminho que eu segui e os prós e contras e como isso pode te ajudar, sabe? Isso faz muita diferença, é um trabalho assim que marca. E tipo, desde quando a gente começou com o centro acadêmico e com o I3E, que vinha uma galera mais nova que entrava no curso, que as meninas falavam, eu vi uma palestra de vocês na nossa escola. Nossa! Tipo assim, a gente vê que faz diferença, sabe? Então, eu acho muito da hora esses programas. E com relação à universidade, né, fui da infância, médio, vou chegar agora no superior. Eu vejo uma diferença, assim, muito grande de quando eu entrei para quando está hoje, né? Eu comentei que não tinha CA, não tinha empresa júnior, não tinha I3E, não tinha, o PET era mais reservado. E hoje em dia isso mudou 100%, né? Eu estava presente na reativação do centro acadêmico. O centro acadêmico existia, ele foi desativado por um tempo. E em 2013 para 2014 ele foi reativado. Eu estava nas primeiras reuniões. Em 2014 eu já entrei para compor a gestão como coordenadora social. E eu acho que o CA é meu xodó, assim, eu sou apaixonada pelo centro acadêmico e por tudo que ele tem feito, e por tudo que ele tem feito de mudança dentro do curso, que foi bastante coisa, bastante coisa. E uma das principais mudanças que eu gosto de destacar foi a criação da coordenação de mulheres, que foi criada, se eu não estou enganada, em 2017, acho que foi, que era quando eu estava na coordenação geral. Ela foi fundada em 2017 justamente porque a gente sentiu essa necessidade de criar uma coordenação cujo objetivo principal é prezar pela permanência das mulheres no curso e tentar construir um ambiente menos hostil para essas mulheres. Nessa mesma época, a gente estava fazendo uma série de atividades. A gente fez aula de defesa pessoal só para as meninas, a gente entrou em contato com paileires, com as meninas do PET da época, e a gente fez mini curso de programação voltado só para as meninas, porque a gente que vai dando aula, a gente percebe que os rapazes tendem a ser muito mais expansivos durante as aulas, tendem a fazer mais comentários, a tirar mais dúvidas. E já as meninas, elas têm uma tendência a, às vezes, sentir um pouco de dúvida e não tirar. E quando você está num ambiente que está só mulheres, elas se sentem muito mais à vontade para demonstrar inseguranças e fraquezas e tirar dúvidas. Então, foi uma experiência muito bacana. E é interessante comentar isso, porque eu lembro que, na época, foi um pouco difícil convencer a galera do PET de por que o curso ia ser só para mulheres. Porque o PET já tinha um histórico de fazer cursos, mas era para o público misto. E aí eles ficavam, não, Fernanda, mas deixa pra... Não só eu, né? Tinha outras pessoas organizando. Mas falava assim, não, por que só pra mulher? Faz pros dois, que besteira. E aí, nisso, as meninas do Paileires, que estavam em contato com a gente... Paileires é um grupo de mulheres que programam em Python. Inclusive, pronto... Ele é bem ativo e, inclusive, ele veio... O primeiro Paileires que chegou no Brasil foi em Natal...
E foi uma amiga nossa que estava à frente, que era do curso, junto com outras meninas de outros cursos, mas nasceu aqui no Rio Grande do Norte. Inclusive, o Paileires do Rio Grande do Norte é um dos mais ativos do Brasil. É importante ressaltar. Então, tem uma comunidade de mulheres que programam super ativa aqui na RN. E sim, e aí as meninas do Paileires, elas comentaram: vamos fazer esse só para vocês verem, que aí vocês vão ver a diferença. E dito e feito. Depois que a gente fez esse só para as meninas, as meninas a gente se encontrou, a galera que organizou o curso, né? As meninas do Paileire, as meninas do CA, as meninas do PET, e aí todo mundo foi tipo unanimidade. Elas falaram realmente, as meninas ficaram muito mais à vontade para participar mais, para tirar mais dúvida, sem falar que é um ambiente de acolhimento, porque como nós somos poucas ainda na engenharia, você encher uma sala com mulheres passa aquela impressão de tipo assim, eu não tô sozinha aqui, tem mais gente, sabe? Então, uma experiência incrível. E além disso, no centro acadêmico, com a coordenação de mulheres e junto com as outras entidades, tanto os centros acadêmicos de outros cursos da engenharia, quanto o PET, Alumos também, o Paileires e o MUT, era um coletivo feminista do CT, que é Mulheres Unidas nas Tecnológicas e Exatas, a gente fez o primeiro encontro de mulheres da engenharia, que é o FEME, que é o Força Entre Mulheres Mobilizando as Exatas e Tecnológicas. É um congresso acadêmico todo organizado por mulheres e voltado para mulheres, apesar de ser aberto, os homens também são bem-vindos, mas o foco principal são as mulheres. E o FEME, eu acho que ele nasceu, não sei se foi em 2017 ou 2018, e ele continua firme e forte, sendo organizado todo ano, e incrível, incrível. Então, tipo assim, eu vejo que todo aquele trabalho que a gente começou em 2017 rendeu muitos frutos e é só orgulho. Me deixa assim muito feliz, muito feliz. Muito bom ouvir você falar isso, de verdade. É muito bom quando nós percebemos que aquilo que nós lutamos para construir tem dado frutos, né? Cresce e etc. E que bom que isso aconteceu com seus projetos e com as coisas que você deu início a ajudar as mulheres, né? Agora, Newton quer falar alguma coisa? Sim, Fernando, você citou um tópico que eu acho importante discutir um pouquinho mais a fundo, principalmente para propor possíveis soluções, porque eu acho que é um problema muito específico do curso da gente, que é engenharia elétrica. É porque você falou de um motivo, um problema que é velado no curso da gente, que é uma presença masculina esmagadoramente assim maior do que a presença feminina. A gente vê isso no corpo docente, né? A gente só tem duas professoras, a professora Cris Lúcia e uma Entrou nova que eu acho que outra? não tem, Lady Anne. Não conheci, ó. Mas tem esse problema, né? Um corpo docente majoritariamente masculino. E, no geral, você citou alguns episódios machistas explícitos, né, que aconteceram com você. Hoje em dia, eu acredito que não é, como você falou, algo tão frequente, ou até mesmo raro de acontecer. Mas acredito que o machismo no curso da gente continua, principalmente na forma do ambiente em si ser predominantemente masculino. Uhum, E isso se reflete também na quantidade de alunos masculinos em detrimento da quantidade de meninas do curso. uhum, E isso acaba impactando as entidades, principalmente o PET, e isso é um problema que o PET enfrenta, que é uma presença masculina muito maior do que uma presença feminina. A gente tem muito mais petianos do que petianas, uhum, apesar da gente ter vários projetos já voltados para mitigar isso aí, como o próprio LUSA, uhum, apesar de existir uma conscientização maior. Então, na minha opinião, o machismo continua no curso nessa forma do ambiente em si ser machista. uhum, E acredito que isso cria um mecanismo de retroalimentação positiva. O curso de engenharia elétrica fica com essa imagem lá fora de ser um ambiente masculino e isso acaba afastando as mulheres do curso. E isso acaba reforçando a condição do curso ser um ambiente masculino. uhum. Uma coisa leva a outra. E aí eu queria Sim. perguntar a você uma possível solução para isso. Se em alguns dos projetos que você fez, vocês já tentaram colocar alguma dessas soluções em prática? Queria que você tocasse nesse ponto.
A maneira como eu enxergo para lidar com essa situação, você precisa lidar com a atratividade, como atrair mulheres para esses espaços. E você tem que lidar com como criar mecanismos para que a presença dessas mulheres seja positiva, tipo assim, com que elas tenham uma experiência positiva, com que aquele ambiente não seja hostil. E em seguida você precisa garantir que ela vai encontrar mercado para aquilo. Então, eu vejo 3 frentes de atuação. A questão de você trabalhar isso desde da infância mesmo, de brincadeiras que estimulem a lógica, o aprendizado. Aquelas brincadeiras de construir, de não ser só brincar de casinha com a menina, levar ela para montar um quebra-cabeça, dar um Lego para ela, umas coisas assim mais diferentes que estimulem raciocínio lógico, já é um ponto a favor, né, quando a gente pensa a longo prazo. Aquelas atividades que a gente faz no ensino médio, que as próprias entidades têm bastante força nisso, né, que a gente até já comentou. O PET tem atividades de ir no ensino médio, o I3E também tem, o UI também tem planos para botar em prática essas atividades. Eu fiz parte do UI, né, quem não conhece é Women in Engineering, Mulheres na Engenharia, que é um grupo de afinidade dentro do I3E, e faz bastante essas atividades de divulgação no ensino médio, de tipo assim, é uma carreira possível, tem mulheres, e a gente está batalhando para mudar esse cenário de maioria masculina. Então, eu vejo essas possibilidades na parte pré-ensino superior, né? Já estando no ensino superior, a gente precisa garantir que essas mulheres vão se sentir bem nos espaços acadêmicos, e isso vai não só do corpo discente, de a gente falar com os outros estudantes, tipo assim, ei, isso está sendo machista, não faça isso. Ei, você está assediando a coleguinha com essas suas piadinhas sem graça, não faça isso. E aqui eu gosto também de chamar a atenção para o papel dos rapazes, porque o grande ator do machismo é o homem, né? E o homem, ele tem essa tendência a não escutar muito bem mulheres. Isso, inclusive, é uma das manifestações do próprio machismo. O homem silenciar e não escutar o que as mulheres têm a dizer. Então, você, enquanto rapaz, que percebe essas situações ofensivas para suas amigas e para as mulheres, chame a atenção dos seus amigos também. Fale assim, ei, pô, por que é que você tá sendo escroto com ela? Não seja escroto com ela, isso foi machista. E eu percebo que isso já tá mudando, pelo menos os contatos que eu tinha no CA, no Quanto Centro Acadêmico, com a galera que tava entrando e com membros novos do CA, a galera era bem ativa. As meninas também apontavam o dedo e falavam, não faça isso, tá sendo escroto. E isso é muito importante, mas principalmente também com relação ao corpo docente. A gente sabe que tem muito caso de assédio e de intimidação de professores com alunos. Muito com mulheres, mas não exclusivamente. Também ocorre com homens, com rapazes LGBT, é muito forte, sabe? Então, tipo assim, mais uma vez, o papel é importante das entidades, porque você, enquanto uma única pessoa no curso, tentar bater de frente com o professor dá medo, porque de fato ele está numa situação de poder, não é? Ele pode te reprovar ou te passar. Mas você tratar dessa situação enquanto entidade, fazendo como se fosse uma testa de ferro para defender essa pessoa, dá muito mais força nas pressões externas para tentar parar com essas situações. E chamando atenção novamente para a ouvidoria, para aqueles formulários que a gente responde no final do semestre, falando sobre como que o professor foi, sabe? A gente tem a sensação de que não dá em nada, mas eu entrei no CA em 2013 e a gente tinha uma pauta muito forte que era para lidar com um professor assediador, e esse professor foi afastado. Então, é possível. A gente precisa se organizar bem, mas a gente consegue. Newton tá acenando. Para dar prosseguimento aqui ao tópico já sua graduação, porque a ideia é terminar de falar aqui da sua graduação e focar Deixa eu mais só nos falar só projetos que um você detalhezinho desenvolveu. que ficou faltando, que eu falei dos 3 pontos, o pré, o durante e o pós. E no Ah, tudo bem, pós... eu que esqueci, então foi vacilo meu. Tranquilo. E no pós, tem uma questão que na UF eu não vi tanto isso, mas eu ouvi falar bastante da galera que veio do IF, que é aquele negócio de só contratar estagiário homem. Só contratar estagiário homem. Tipo assim, agora a gente tá numa situação de procurar estágio, no caso eu não, vocês que estão na graduação. Tipo assim, em algum momento, vocês vão ser as pessoas que vão estar contratando. Então, contratem mulheres também. Viu, galera? Contratem mulheres também. Contratem pessoas LGBT, negros e negras, tá ligado?
Pronto, era só esse puxãozinho de orelha. Bom, Fernanda, você tinha. O seu mestrado é em eletrônica, né? Mas o que se vê atualmente no curso? Eu falei que era um problema antes o curso ser focado em potência, como tem se mostrado cada vez maior, mas isso não é totalmente injustificável. Basicamente, o curso tem apresentado esse caráter cada vez mais voltado para a potência, porque o Brasil em si não é um ambiente favorável para o conhecimento da eletrônica. Então, os alunos entram no curso e eles acabam indo para a potência de todo jeito, porque se eles saírem do curso, eles não vão encontrar emprego na área de eletrônica, essa é a dura verdade para o Brasil. E, bom, isso é uma tendência que se mostra nos países desenvolvidos no geral. Porque a gente não vai, a verdade é que a gente não vai ver países se tornando desenvolvidos se eles não investirem na indústria de alta tecnologia. Então, se a gente pegar países como Coreia do Sul, China, Japão, no geral, países do leste asiático, porque que eles têm apresentado grande desenvolvimento atualmente, considerando que há 50, 60 anos atrás eles estavam em situações piores do que o Brasil, inclusive. E aí eu cito Coreia do Sul e China, por exemplo. Bom, porque esses países eles apresentaram um plano ao longo dos anos de investir em ciência e tecnologia, coisa que o Brasil não tem feito. Então a gente observa o Brasil sobre a ética da DIT, né, que é a Divisão Internacional do Trabalho. A sociedade dele tende a manter uma estrutura em que o Brasil vai ficar exportando matéria-prima para sempre e a gente vai continuar importando tecnologia mais cara de países desenvolvidos, para os quais a gente exporta matéria-prima. Então, daí a importância, né, de existir trabalhos como o seu, de pesquisa na área de eletrônica, porque apesar de os alunos não encontrarem no Brasil grandes oportunidades dentro de eletrônica quando eles saírem daqui formados, tem que também criar oportunidades para eles continuarem na área acadêmica, nessa parte de pesquisa, porque a solução para mudar essa situação que o Brasil se encontra e, de fato, promover desenvolvimento de ciência e tecnologia é formar esses especialistas, né, em eletrônica, primeiramente na parte de pesquisa, para eles saírem aqui da universidade e fundarem empresas, irem trabalhar lá fora e, trabalhando lá fora, eles trazerem o que eles aprenderam lá dentro para alavancar o setor de eletrônica aqui no Brasil. E eu queria que você desse sua opinião sobre isso que eu acabei de falar. Você falou uma das coisas que eu ia comentar, esse negócio da Divisão Internacional do Trabalho, né? A gente é exportador de matéria-prima e importador de tecnologia. E aqui em Natal, especificamente falando, né, não tem área de fato para eletrônica. Você não vê. Tanto que o emprego que eu arranjei agora não é em Natal. Aqui no Brasil a gente percebe alguns polos que são bem fortes. Essa parte de eletrônica. Manaus é um polo, São Paulo, aquele interior, o Rio Grande do Sul também, que também são polos de pesquisa. A minha área, que é sistemas embarcados, ela é muito forte no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Manaus também. E acaba que o que acontece é isso. Você gosta da área, você tem afinidade, você quer seguir carreira, mas você não encontra trabalho na sua cidade. Se você não tiver disposto a mudar de cidade, que é o que muita gente da UFRN está fazendo, eu cheguei na empresa e tinha pelo menos uns 5 colegas de curso que tinham passado, que estavam trabalhando na empresa e eu não estava sabendo. Então, é muita gente que está saindo. E eu acho importante, inclusive, comentar da presença desses polos que tem, além de, sei lá, do Sudeste, que às vezes a pessoa não quer ir para o Sudeste. E das oportunidades que tem aqui também em Manaus. Aqui tem muita oportunidade de emprego. Se a galera estiver disposta, dá para vir para cá e eles estão contratando direto. E quando eu estava na graduação, eu não fazia ideia disso. Eu fiquei sabendo depois do mestrado também. E falando da minha experiência particular agora,
Eu, mais para o final do curso, me vi completamente envolvida com eletrônica, com computação também, e o mestrado apareceu. E para mim foi o caminho, foi o único caminho possível. Eu não queria seguir carreira como profissional tradicional da engenharia de potência, não me atraía. Eu tinha essa vontade de continuar a pesquisa na área de embarcados e o mestrado veio. E com o mestrado, um leque de possibilidades se abriu, a verdade foi essa. Aumentei muito o meu networking, participando de eventos, você entra em contato com outros profissionais, outros pesquisadores e empresas. Empresas estão muito forte participando desses eventos acadêmicos da área, porque é onde vai estar a galera que está atuando. Então, pode ser também uma porta de entrada para esse outro caminho, né? É uma possibilidade também. Bom, Fernanda, agora, né, aproveitar que a gente estava no tópico sobre seu mestrado e sobre a sua área de atuação e etc, que é o que você está trabalhando agora e imagino que é o que você se apaixonou. Eu queria que você conversasse mais, comentasse sobre o que é a área de sistemas embarcados, né? Tipo, o que são esses sistemas, como é que isso pode mudar o futuro, né? Que sistemas embarcados eles tá muito ligado com IoT, com automações das coisas. Quais são as habilidades necessárias para que você comece a trabalhar com isso, para que você tenha o entendimento necessário nesse tema? Bom, sistemas embarcados, eles são sistemas que eles fazem parte de um sistema maior e eles vão cumprir com uma atividade específica dentro desse sistema. Então, por exemplo, um exemplo bem típico de sistema embarcado, um carro. Um carro, ele tem uma série de outros sistemas que atuam dentro dele, né? Por exemplo, o sistema de airbag, quando tem uma batida, o carro percebe essa batida e aí tem um controladorzinho que vai acionar o airbag e e o airbag vai vir na sua cara e vai te proteger. Isso é um exemplo de sistema embarcado. O freio ABS, por exemplo, é um sistema embarcado também. Ele vai detectar quando você está freando para a roda não parar e botar você em risco de derrapagem, ele vai liberar um pouco mais da roda. Então, a ideia geral, quando a gente fala de sistemas embarcados, é que ele vai, de alguma maneira, receber informações do meio em que ele está. Ele vai ter uma parte que vai ser responsável por esse controle de o que fazer com essa informação e ele pode ou não ter uma parte que vai atuar diretamente com o meio. E a ideia é que ele seja embarcado, ou seja, componha um sistema maior para fazer uma função específica. Então, ficou claro, deu para entender qual é a do sistema embarcado. Sim, ficou muito claro. Então, quando a gente fala de sistemas embarcados, a gente fala na parte de hardware, especificamente de sensores, que são essa parte que vai pegar as informações do meio, de microcontroladores ou microprocessadores, que é a parte da inteligência que vai estar controlando esse sistema, e de atuadores, que, sei lá, pode ser um LED, pode ser um controle que vai acionar um motor, que vai atuar. Então, eu acho que depois dessa minha explicação com o exemplo do carro e puxando outros exemplos, por exemplo, um celular é cheio de sistemas embarcados dentro, computador é cheio de sistemas embarcados dentro, eletrodomésticos, uma geladeira, um micro-ondas, uma máquina de lavar, cheio de sistemas embarcados dentro. Se a gente pensar na medicina, o próprio marca-passo que uma pessoa utiliza dentro do corpo para poder ficar marcando o passo do batimento dela, são sistemas embarcados. Eu acho que já dá para a gente ver a dimensão da nossa dependência de sistemas embarcados hoje em dia. Eu não consigo imaginar um futuro sem sistemas embarcados. Tipo assim, a gente está no nível de dependência deles muito grande, certo? E essa área ela tem duas partes importantes. Não é só o hardware que a gente tem de pensar, a gente precisa pensar na parte do software também. Tem uma amiga que ela tirava uma brincadeira, ela falava que o hardware
quando dá problema é aquilo que você chuta e o software é aquilo que você xinga. E é exatamente isso. Você precisa tanto ter não só a parte física, mas também toda a programação por trás. Então, é uma área, assim, bastante até que plural, né? Se você tem mais afinidade com hardware, você pode se especializar mais em sistemas embarcados na parte de hardware. Se você tem mais afinidade com programação e tudo mais, você pode focar mais na parte de software embarcado, que é o que eu estou fazendo atualmente no meu emprego. E o mercado está fervendo de oportunidade. Quais são as skills necessárias, né, que você precisa para trabalhar com isso? Para trabalhar com hardware, você precisa ter muito conhecimento em eletrônica, você precisa ter mais disposição de aprender, o que é que você precisa estudar. Para trabalhar com software, você precisa saber alguma linguagem específica, Python, C, C++, o que é que está sendo usado no mercado. Você precisa saber estrutura de banco de dados, por exemplo, enfim, estrutura de redes, o que é necessário para trabalhar com isso. Qual seria o ponto de entrada, no caso? Bem, como eu tinha dito, sistemas embarcados têm essas duas frentes de atuação razoavelmente delimitadas, que é hardware e software. Tem a possibilidade de você se especializar somente em hardware, e geralmente, quando você está numa empresa grande, vão ter equipes separadas. Vai ter equipe de hardware, vai ter equipe de software, vai ter equipe de integração, que vai trabalhar justamente nessa integração hardware-software. Porém, se for um interesse seu, tipo assim, quero desenvolver projetos caseiros, quero resolver algumas coisas na minha casa e tudo mais, você tranquilamente consegue desenvolver pequenos projetos de sistemas embarcados, porque a própria indústria ela tem feito muitos dispositivos para pessoas leigas também. O Arduino, ele não só é usado no meio acadêmico, como ele também é fortemente usado por pessoas que não são da área. Então, eu acho que para um mercado de trabalho a nível empresa, você querendo ir para a parte de hardware, é indiscutível. Você vai precisar de um background de eletrônica, sem sombra de dúvidas. Mas se você está pensando em projetos menores, talvez fazer projetos de automação residencial um pouco menores para você, para sua família, ou então começar a fazer projetinhos pequenos. Enfim, você dá esse pontapé inicial, você consegue, mesmo não sendo da área, só com materiais que já estão disponíveis, você desenvolver alguns projetos. Mesmo porque o Arduino, a plataforma Arduino, que nada mais é do que uma plataforma de... É um microcontroladorzinho, tem alguns que são mais robustos, outros que são menos, mas é um microcontrolador que você usa ele para projetos, para circuitos, para sistemas. Ele foi desenvolvido justamente como uma ferramenta didática, né? Ele foi desenvolvido por professores italianos para ajudar no ensino dos alunos deles. Então, você percebe que tem essa pegada assim um pouco mais acessível do que outras partes da eletrônica, como a microeletrônica, por exemplo, que é bem menos acessível, você precisa ter um background bem mais firme, né? E com relação à parte de software, o que predomina no mercado hoje, o que predomina em sistemas embarcados na programação é C e C++. É a linguagem que é mais presente. Python ele tem crescido um pouco mais nos últimos anos, mas C e C++ é muito mais expressivo ainda. Então, eu diria que se você quer começar a entrar nessa área, é bom dar uma olhadinha em C e C++. É bom você começar a dar uma olhada, porque pode ser que a tendência de mercado mude, Python chegue aí com força e tal, mas até o momento C e C++ é ainda o que tá com força. Mas enfim, programação, eu acho que a pegada da programação, para quem está começando agora, é que você tendo uma compreensão boa da lógica por trás da programação, você consegue desenrolar linguagens diferentes. Porque, querendo ou não, a lógica por trás é basicamente você tentar passar
é o que a gente, ser humano, quer que a máquina faça para uma linguagem que a máquina entenda. E aí vão ter diferentes níveis de abstração nisso tudo. Então, você entendendo a lógica de o que eu preciso passar, qual é a menor maneira de comunicar aquilo, você consegue se desenrolar bem com uma certa facilidade em diferentes linguagens. Muito boa a sua resposta. E, assim, é importante ressaltar para que quem estiver interessado em trabalhar com Arduino, com Raspberry também, que são controladores, né? Existe uma alta carga de conteúdos que estão disponíveis na internet, no YouTube, que você consegue automatizar várias coisas do seu dia a dia e são uma ótima porta de entrada para que você consiga entender um pouco mais sobre como funciona a lógica de programação por trás disso, ou então como funcionam os circuitos mais simples e adquirir esse conhecimento de eletrônica, né? Hoje em dia a internet ela tá muito mais acessível, muito mais simples de você conseguir procurar alguma coisa e se especializar nisso, né? Pois é. O Arduino ele é muito bem documentado. A maioria dos outros componentes que você vai usar para fazer circuitos com Arduino, os sensores, os atuadores, qualquer erro que você encontrar, que você botar no Google, alguém já vai ter passado por esse erro antes e já vão ter colocado a solução lá. E programação é basicamente isso. A ideia não é você reinventar a roda. Não, é você pegar códigos que já estão prontos e você adaptar eles para a sua problemática. E como o Arduino é muito bem documentado, você consegue desenrolar muito facilmente. A ideia aqui não é dizer que você vai alcançar o nível mais foda de todos sem estudar e tal. A ideia é que é uma ótima porta de entrada, sabe? Tanto para quem é da área, quanto para quem é leigo, quanto para quem não é da área e está com esse interesse. É um ótimo mecanismo de ensino também. Vale muito a pena. Eu sou fãzona de Arduino, acho da hora. Sim, sim. Bom, e falando um pouco mais sobre programação, né, entrando na área de inteligência artificial, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre inteligência artificial, né, como você usa no seu trabalho, no dia a dia, e sobre você falou até que temos um grande problema ético com os algoritmos, por exemplo, os algoritmos que só reconhecem pessoas brancas, que têm problemas em reconhecer pessoas negras e etc. Eu queria mais que você falasse um pouco sobre isso, né? Até porque em sistemas embarcados, nós utiliza-se, no caso, muito a melhoria de qualidade de vida das pessoas. Então, a partir do momento que nós temos programas tendenciosos, digamos assim, isso dificulta um pouco você ajudar todo o público em geral. É... Bom, eu acho que acabou que eu não expliquei exatamente como é o meu projeto. Então, vou só dar um resuminho aqui para dizer aonde que entra cada coisa, né? Que a gente já falou de sistemas embarcados, proteção de mulheres, inteligência artificial, mas ainda não fechei o nó, deixa eu fechar. Inicialmente, a ideia era desenvolver um dispositivo eletrônico, físico, vestível, que reconhecesse alguns sinais, captasse algumas informações da mulher que estivesse usando esse dispositivo para, de alguma maneira, identificar situações de risco de violência para essa mulher. Então, qual é essa maneira de identificar situações de risco? No meu projeto, eu utilizo inteligência artificial. A ideia é o seguinte: eu vou ter uma série de sensores nesse dispositivo eletrônico que vão captar informações físicas sobre essa mulher, tipo batimentos cardíacos, os movimentos dela, temperatura, a geolocalização dela, uma série de informações dessa mulher. E aí, por trás disso, vai ter uma rede neural artificial que vai estar reconhecendo padrões na rotina dessa mulher com base nesses sensores, e a partir desses padrões, ela vai conseguir identificar se a mulher se encontra numa situação rotineira ou numa situação de risco. E
Caso seja detectada essa situação de risco para a mulher, tem também um aplicativo vinculado a esse dispositivo e a essa rede neural, que vai disparar automaticamente uma mensagem de pedido de socorro para uma lista de contatos cadastrados ou diretamente para a polícia. Então, eu acho que agora deu para entender um pouco mais com o que eu trabalho no mestrado. Trabalhei no TCC, né, e agora estou dando prosseguimento no mestrado. E no mestrado eu estou focando um pouco mais em outras áreas, mas isso é conversa para outro momento. E quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu comecei a estudar muito sobre violência contra as mulheres, obviamente, sobre sistemas embarcados e sobre inteligência artificial. E a questão da inteligência artificial, o principal ponto da inteligência artificial é que, bem, para quem não tem muito contato, vou explicar mais ou menos qual é a ideia por trás da inteligência artificial. A ideia é que você tenha uma quantidade assim massiva, gigante de dados que vão ser computados e analisados por essa inteligência, que é uma inteligência do computador, e o computador vai perceber padrões nesses dados e vai gerar respostas. Esses padrões que ele vai reconhecer, ele pode tanto aprender com base em respostas anteriores, por exemplo, você dá para ele dados com o resultado com o resultado correto, e aí ele vai aprender e aí ele vai conseguir extrapolar para dados que não estão nessa lista que você tem inicial. Ou então ele pode aprender simplesmente por reconhecimento de padrões. Então, uma vez que a gente está trabalhando com essa quantidade massiva, a inteligência em si, ela só vai conseguir reagir ao que os dados estão apresentando a ela. E uma vez que a gente trabalha, a gente não é uma ilha, a gente não está alheio a todos os problemas da sociedade, os dados nos quais a gente se baseia, eles são retrato dessa sociedade. Então, obviamente, a inteligência ela vai aprender com os dados que são esse reflexo da sociedade. E os dados são enviesados, simplesmente. Vou dar alguns exemplos para conseguir visualizar melhor essa situação. O primeiro contato que eu tive com o viés algorítmico foi com uma cientista estadunidense, que é uma mulher negra, que ela estava trabalhando num laboratório, num projeto de reconhecimento facial. Então, qual era a ideia? Ela pegava uma série de fotografias de pessoas e aí passava por essa inteligência artificial e aí a inteligência conseguia identificar o rosto das pessoas. Só que essa base de dados que alimentava a inteligência só tinha rosto de pessoas brancas. O que isso causava? O programa que ela estava trabalhando nunca reconhecia o rosto dela, porque ela era uma mulher negra. Então, tipo assim, como é que a inteligência vai dizer que aquilo lá é um rosto se ela nunca viu um rosto igual àquele, porque os dados só tinham referência de pessoas brancas? Percebe que o problema não é necessariamente na inteligência, mas nos dados que estão alimentando essa inteligência. Então, o que é que tem de ser feito? A gente precisa cuidar da inteligência para ela aprender e prestar atenção nos dados que a gente está lidando. Tem mais uma série de exemplos de viés algorítmico, não só esse de reconhecimento facial, mas, por exemplo, alguns anos atrás, eu acho que foi a Microsoft. A Microsoft lançou uma inteligência artificial no Twitter que ela ia dialogar, ela ia trocar tweets com usuários do Twitter e aprender sobre a vida através dessa troca de dados com os usuários do Twitter. E a partir disso ela ia criar os próprios tweets e escrever e fazer publicações. E aí o que aconteceu? Ela estava tendo essa troca de informações, e em menos de um dia ela se tornou um perfil neonazista e supremacista branco. Por quê? Porque as pessoas que estavam se relacionando com ela tinham ideias neonazistas e supremacistas e racistas, entende? Então, tipo assim, o que ela aprendeu foi a ser neonazista e supremacista branca e racista e desejar a morte a todos. Mais um exemplo de
Se a gente não cuidar dos dados que são fornecidos, a inteligência vai aprender com aquilo e não vai aprender coisa boa. Outro exemplo que eu gosto de citar, que é carros com carros automáticos. Está muito forte essa tendência de carros automáticos, e aí entra fortíssima a questão de sistemas embarcados, porque vai se utilizar de sistemas embarcados tanto para o reconhecimento da estrada, de obstáculos e tudo mais. E aí que, mais uma vez, como a maioria dos bancos de dados de imagem só fornece imagem de pessoas brancas, a quantidade de mortalidade por atropelamento desses carros de pessoas negras era, assim, muito maior do que de pessoas brancas. E esse viés algoritmo não está só relacionado a raça e etnia, tem também viés algoritmo com relação a gênero. Por exemplo, uma empresa de tecnologia contratou uma inteligência artificial para fazer a leitura dos currículos para quem que eles iam contratar. E aí, num dado momento, a empresa percebeu que só estava contratando homem, só contratava homem. A empresa ficou assim, uai, mas não tem mulher botando currículo? E aí eles perceberam que no histórico da empresa, a maioria dos currículos eram de homens. Como é que a inteligência ia aprender que é para contratar mulher se não se contrata mulher? Tipo assim, tá entendendo? Tem também questão LGBT, teve outro. Eu tenho um. Amigo, se você não me parar, eu vou ficar aqui só jogando exemplos, porque eu tenho muitos exemplos. Você pode se sentir à vontade. Eu queria até comentar que primeiro caso, o primeiro contato que eu tive também com esse viés algorítmico foi justamente percebendo o algoritmo do Twitter, né? Recentemente não, faz um tempo já, criou-se essa discussão no Twitter, que o Twitter ele tem um algoritmo que ele reconhece rostos e ele centraliza fotos muito grandes no rosto das pessoas. Mas criou-se a discussão de que ele não centralizava no rosto de pessoas negras. E foi justamente aí que eu tive o primeiro contato de que esses algoritmos, essas inteligências artificiais, elas eram um reflexo da sociedade, né? Teve até uma foto que me marcou muito, que eu acho que eram duas crianças negras segurando um bonequinho do Papai Noel branco. E quando a foto era esticada, né, obviamente, para ela não caber enfim, no panorama normal do Twitter, e quando o algoritmo ele foi identificar um rosto, ele preferiu identificar o rosto do boneco, que era um Papai Noel branco, do que o das crianças, que eram de fato pessoas ali. Então, muito, muito real que isso acontece, e é muito triste perceber que esse é o reflexo da nossa sociedade, né? Exato, amiga, desse jeito. Aquele primeiro exemplo que eu trouxe, daquela pesquisadora que trabalhava com reconhecimento facial, ela tem um TED Talks, depois se quiser eu até te mando o link, se quiserem compartilhar quando forem divulgar o episódio, que ela conta no TED dela que quando ela percebeu que era porque ela era negra, ela ficou assim tão desgostosa que ela pegou uma máscara daquelas de plástico, toda branca, que só tem um buraquinho assim do olho, e botou. E aí ele reconheceu como um rosto. Quando ela tirava a cara dela, ele não reconhecia. Então, tipo assim, é uma realidade, e a gente, enquanto pessoa desenvolvedora de tecnologia ou futuramente desenvolvedora de tecnologia, a gente precisa estar 100% ciente de que isso acontece para que a gente desenvolva mecanismos para lidar com isso, sabe? Porque se ninguém fizer nada, vai continuar passando. E puxando um pouco agora para a minha área do mestrado, da parte de segurança de mulheres, essa parte de inteligência artificial e principalmente de sistemas embarcados é uma questão delicadíssima para a segurança de mulheres. Porque sistemas embarcados ele está muito relacionado, vocês já até comentaram enquanto estavam puxando a pergunta, né? Falando que isso é extremamente relacionado à ideia de IoT, Internet das Coisas, né? E essa ideia de casas conectadas e dispositivos conectados entre si está se tornando, ainda não é uma realidade tão forte aqui no Brasil. Talvez nos próximos anos isso chegue, ou talvez nem chegue, dependendo da classe social que a gente está, porque querendo ou não, isso tem uma diferença de classe assim
ainda gigantesca sobre quem tem acesso e quem não tem. Enfim, uma outra discussão. Mas em outros países que essa realidade de casas conectadas já está muito mais presente, saiu uma série de estudos em que agressores tipo assim, casais que estão numa situação de violência doméstica, o agressor se utiliza justamente dos sistemas embarcados, da internet das coisas, para controlar a parceira e algumas vezes até para torturar essa parceira. Então, mais uma vez, a gente, enquanto desenvolvedor de tecnologia, precisa pensar em todas as etapas do processo e quem são as pessoas que vão sofrer consequência. Só para dar um exemplo do que rolava, era o seguinte: os casais estavam nesse processo de agressão, a mulher estava sofrendo agressão do marido, aí caso desse certo e ela conseguisse se separar e ela morasse nesse espaço que era inteligente e totalmente conectado, o marido tinha acesso pelo celular dele aos dispositivos da casa. E aí ele controlava a agenda dela, tinha acesso por meio do celular dele ao celular dela. A maioria desses agressores colocavam espiões no celular dessas mulheres. E controlava também os eletrodomésticos da casa. Então, eles desligavam a geladeira e aí a mulher perdia alimentos. Eles ligavam um sistema de som altíssimo durante a madrugada para assustar essa mulher e para acordar ela. E privação de sono é um tipo de tortura. Eles ficavam fazendo mudanças bruscas na temperatura da casa. A essa mulher passar do frio ao calor, sabe? Tipo assim, quando eu tive acesso a esse tipo de informação pela primeira vez, eu fiquei chocada. Eu fiquei, meu Deus, não é possível que até isso esses machos escrotos estão fazendo. Mas sim, até isso eles estão fazendo. Então, e nesses estudos eles falavam que a maioria das mulheres não entendia o que estava acontecendo. Elas só percebiam que isso estava acontecendo quando o celular delas quebrava, elas tinham de ir num técnico para ajeitar o celular, e aí o técnico falava, você sabia que tem um aplicativo espião no seu celular? E aí que elas se davam conta de que era um aplicativo espião do agressor. Então, é um assunto delicado de se comentar, porque a gente sabe que isso pode chegar no ouvido do agressor, mas é importante que as mulheres vítimas de agressão saibam que isso é uma prática que já está acontecendo para elas tomarem o devido cuidado com os próprios smartphones, porque a gente sabe que esses aplicativos espiões também já estão aqui no Brasil e também a gente já tem histórico de mulheres com as agendas hackeadas, né, os celulares hackeados, sendo perseguidas. Sim. Inclusive, importante ressaltar, não vamos entrar ao fundo nisso porque é toda uma discussão à parte, mas tenham cuidado com o rastro digital de vocês, né? Rastro digital é sobre você, por exemplo, postar uma foto que você está indo na academia, por exemplo. Se você postar uma foto que você está indo na academia todo dia no mesmo horário, as pessoas já podem ter a sua rotina, já podem saber o caminho que você pega, por exemplo. Se você postar uma foto de dentro do carro, cantando alguma coisa, mostrando o caminho, podem saber o caminho que você pega para ir para sua casa e etc. Então tenham cuidado com o rastro digital de vocês, porque a internet das coisas não é algo tão comum no Brasil, mas esse tipo de coisa então é algo a se ter cuidado com o seu rastro digital. Bom, levando ao nosso último tópico da nossa conversa, porque já está uma conversa bem grande, mas também engrandecedora, né? Pô, a Nilda quer falar? Bom, amiga, é só para finalizar essa parte de viés algoritmo, eu queria fazer uma pergunta a você, porque a gente tem visto nos últimos anos um uso massivo das redes sociais no geral para promover discurso de ódio, desinformação e radicalização de opiniões. E até tem um filme, um documentário que eu indico aí pra galera que estiver assistindo sobre isso, que é O Dilema das Redes, tá na Netflix. E aí você falando sobre essa questão do viés algoritmo, eu queria perguntar se ela tem alguma relação com essa questão das redes sociais. Se o viés algoritmo, de alguma forma, promove essa radicalização de opiniões na internet, promove essa questão de discurso de ódio.
que você pode me dizer sobre isso? Amigo, tem total a ver viés algorítmico com o ponto que a gente chegou agora na internet, né? E antes de começar a falar qualquer coisa sobre isso, eu acho que é muito importante deixar claro que discurso de ódio não é liberdade de expressão. Existe uma separação muito grande entre liberdade de expressão e discurso de ódio. Se você está incitando ódio a alguém, você não está exercendo a sua liberdade, você está atacando outra pessoa. Então, não é liberdade de expressão. Tendo dito isto, existem algoritmos que regem as políticas por trás das redes sociais. E esses algoritmos que era para fazer o mínimo, que é, sei lá, bloquear a passagem de fake news, por exemplo, bloquear discurso de ódio, não está fazendo, porque gera muito mais view, né? Então, não vou entrar tanto nisso, mas eu acho que daqui já dá para ter uma ideia de que tá errado, não está sendo feito direito. Bom, Fernanda, para finalizar o episódio, eu queria que você falasse de alguns projetos aí que você fez em relação à engenharia elétrica e ciências humanas, que seria aí o Tec Minas. E também eu queria que você promovesse um pouco aí do seu livro, Entre Linhas, que para quem não sabe aí, nossa convidada é uma escritora, né? E eu queria que ela finalizasse o episódio aí falando um pouco desses projetos dela. Ai, amigo, muito obrigada. Meu momento de autodivulgação chegou. Ai, o Tec Minas é um projeto que eu tenho junto com o Kali, já falei um pouquinho de Kali aqui antes. É, e a ideia é a gente. O que é o Tec Minas, né? É um canal no YouTube em que a gente discute assuntos relacionados à engenharia como um todo, às áreas STEM, né? Ciência, tecnologia, matemática e engenharia. Só que a partir de um ponto de vista mais crítico, olhando para a engenharia e pensando nas consequências de tudo que a gente vem fazendo, não só ambiental, mas também social. E o Tec Minas vem com essa pegada. A gente tem alguns vídeos já no nosso canal, é Tec Minas, com CH. Deem uma olhadinha. Muito do que eu conversei aqui hoje com vocês, a gente também já tem vídeo lá no canal falando a respeito. E a gente tenta sempre fazer os vídeos assim mais descontraídos, então tá lavando uma loucinha, tá à toa, por que não, né? É sempre bom. E falando um pouco do meu livro, ai gente, o que foi essa pandemia nas nossas vidas, não é mesmo? Eu sempre escrevi, sempre gostei de escrever, sempre tive diário e sempre escrevi poesia. Prosa, também escrevo prosa. E durante a pandemia, eu entrei naquele surto existencial que eu acho que a grande maioria das pessoas entraram, né? E a escrita foi a arte como um todo. Eu estava pintando também durante a pandemia, mas foi uma válvula de escape muito preciosa para mim. Eu acho que aliviou bastante alguns momentos bem pesados na pandemia. Eu passei por algumas situações bem graves de família toda doente, pai na UTI. E poder utilizar da escrita nesse momento ajudou bastante. O livro ele não tem essa pegada assim tão, oh meu Deus, pandemia, vai todo mundo morrer, não, a pegada não é essa. Tem textos que eu já tinha escrito de antes, tem textos que eu escrevi durante a pandemia, o trabalho maior foi reunir os textos, fazer as ilustrações, que sim, eu escrevi o livro, fiz as ilustrações, ter o contato com a editora e tudo mais. E o livro ele conta um pouco de tudo que a gente conversou aqui hoje. O livro tem muito de mim lá, e não tem como falar de mim sem falar de engenharia, não tem como falar de mim sem falar de política, movimentos sociais, feminismo. E é um livro interessante tanto para quem é da área de engenharia, para lembrar que também tem bastante poesia na engenharia, quanto para quem não é de engenharia, para conhecer um pouco mais dessa realidade nossa, que é um pouco sofrida, mas que também tem muitas surpresas positivas. E para quem gosta de poesia e para quem não gosta de poesia também, porque o livro ele
ele conversa com a gente. Pelo menos os relatos que eu tive, os feedbacks foram muito positivos. E para quem é da área especificamente, tem um código poema que faz bastante sucesso com a galera da engenharia. E se vocês me permitem, eu acho que eu queria terminar esse episódio lendo um poema meu para vocês. O que vocês acham? Pode recitar, amigo, pode recitar aí. Eu escolhi um que eu escrevi acho que foi em 2014, quando eu pagava circuito elétrico com Cris Lucy, inclusive, que maravilhosa, que foi outra referência feminina que eu tive dentro do curso. Eu tinha muito hábito de querer misturar um pouco do que eu estava estudando na engenharia com o que eu estava passando na vida. E aí eu escrevi alguns poemas, acho que daí que veio também o código poema. Mas o poema que eu vou ler se chama Poema Acadêmico número 2, das aulas de circuitos elétricos. Meu verso é circuito fechado de resistência e tensão. Meu não e a sua insistência me causam um surto, tá acabado. Mudo a chave e te deixo de fora, o circuito fecha como outrora. Cansada de cair nas suas malhas, na garganta fica um nó. Mas não resisto, esqueço suas falhas, a corrente passa, um arrepio, somos um só. Chega, me arrepiei Ótimo. aqui, né? Até porque eu e a Eduardo a gente tá pagando circuito. Sim. Estamos sofrendo com essa matéria e, enfim, eu sou um grande apreciador da arte e da poesia. Leiam Entre Linhas. E Inclusive, Fernanda, se você puder divulgar aí pro pessoal onde encontrar o livro, até porque a gente vai divulgar o link do livro quando a gente for divulgar o episódio. Eu vou mandar o link para vocês, mas o livro, ele é da editora Avá. Se vocês entrarem no site da editora Avá, que é editoravá.com.br, o livro vai estar lá, se chama Entre Linhas, tudo junto. Tem também no meu Instagram o link, meu Instagram é Fernanda no Mundo, o link está lá também. E se você estiver em Manaus nesse momento, pode falar diretamente comigo, que eu tenho livros. E se você estiver em Natal, pode falar também diretamente com Kali, que Kali também tem livros. E foi Kali que escreveu a orelha do meu livro. Não tem como também falar de mim sem falar de Kali, que Kali é um dos meus amores. E... gente, é um livro que ficou... É um livro muito querido, assim. E eu acho que faz sentido especialmente para quem é de engenharia, e se você for mulher na engenharia, você vai se identificar bastante. Mas não somente, os rapazes também vão apreciar essa leitura, vale a pena. Então, a gente teve aí a coincidência de que a gente teve 2 convidados com você que são escritores também, né? O professor Alan lá com o livro dele só de deduções matemáticas e o seu de poesias em relação à engenharia. Bom, e com isso, gente, eu queria finalizar o meu episódio com algumas falas. A primeira delas é que esse foi o último episódio da primeira temporada do PTCast, porque com esse episódio nós finalizamos as nossas atividades em 2022. Foi uma experiência ótima estar com todos vocês até aqui, com esses 4 episódios que foram de acertos e erros, em que a gente usou os erros para aprimorar a qualidade dos episódios. O próximo episódio sairá próximo ano, quando retomarmos as nossas atividades. Fernanda vai ficar feliz em saber que a gente vai estar com uma nova tutora no PET, que é a professora Cris Lucy. Que legal! Adorei! Inclusive, o próximo episódio do PTCast, o episódio de número 5, vai ser com ela. Vai ser um episódio sobre docência, didática e ensino na engenharia elétrica. Amei, adorei. Não percam o próximo episódio da gente, que sairá próximo ano, né? E eu queria agradecer aí a disponibilidade de Fernanda, né, de gravar esse episódio, que teve muitos imprevistos para a gente poder gravar, mas saiu. Realmente saiu. E só quem viveu sabe. Então, eu queria agradecer também ao público por ter acompanhado o nosso projeto ao longo desse ano, ter dado o feedback extremamente positivo a cada episódio que a gente lançava. Lembrar o pessoal aí também de seguir o Insta do PET, @UFRNPTE, seguir também o nosso canal no YouTube, PET UFRN-PET Engenharia Elétrica. Ambos os links a gente vai colocar
na sinopse do episódio, juntamente com o link para vocês obterem o livro de Fernanda. Lembrar a vocês que o episódio será postado no Spotify, no Google Podcast. E, Eduardo, quer falar alguma coisa? Eu só gostaria de me despedir, né, de vocês e dizer que tenham um ótimo final de ano, né, boas festas e, enfim, feliz ano novo. E passar a palavra novamente à nossa convidada especial para que ela possa se promover mais uma vez, dizer as redes sociais, dar alguma mensagem final que achar pertinente. Ai, gente, eu queria de novo agradecer o convite. Eu amei. Eu sei que foram muitos trancos e barrancos para a gente conseguir se encontrar hoje e fazer essa entrevista acontecer. Mas a vida é assim, a vida é imprevisível. E eu amei participar desse episódio com vocês. Eu amei essa conversa, conhecer um pouquinho mais de vocês. Newton já estava conversando pelo WhatsApp, falando sobre o podcast. Eduardo, gostei muito de te conhecer. Inclusive, quero depois saber da pesquisa que a gente estava conversando em off, que depois tu me passa. Super interessante. Eduardo, depois, se quiser comentar. E agradecer a todo mundo que está ouvindo. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Eu curti bastante participar. E é isso, pessoal. A gente vai do jeito que dá, vai indo. Mas se estiver causando muito sofrimento, às vezes é bom trocar de curso. Vamos que vamos, pessoal. Valeu, galera. Valeu. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.